pessoal do sexto ano, prontos para mais conteúdo de geografia? Então, vamos lá. Nós sabemos que o planeta Terra é o nosso habitat, né? E precisamos ter uma boa relação com ele. Já falei para vocês que o ser humano ele transformou e vai transformar ainda mais a natureza pelo fator de necessidade de sobrevivência. Só que tem um problema. Essas transformações, muitas das vezes, elas são exageradas e acaba provocando os chamados problemas ambientais. Então vamos, a partir de agora, conhecer e reconhecer e classificar alguns desses problemas ambientais. Vamos lá? O que é? Impacto ambiental deve ser entendido como efeito significativo no meio. Trata-se de desequilíbrio provocado por um choque, um trauma ecológico, resultante da ação do homem sobre o ambiente. No entanto, pode ser resultado de acidentes naturais, a explosão de um vulcão, o choque de um meteoro, um raio, etc. Mas devemos dar cada vez mais atenção aos impactos causados pela ação do homem. Entretanto, quem é esse homem genérico? Agente vago que muitas vezes é responsabilizado por tudo. Quando dizemos que o homem causa os desequilíbrios, obviamente estamos falando do sistema produtivo construído pela humanidade ao longo de sua história. Então a natureza ela trabalha com um processo, né, cíclico, ou seja, em ciclo. Ela funciona em perfeitas, quando ela está em perfeitas condições de funcionamento, funciona muito bem. Mas quando causa um desequilíbrio ambiental, que seria um desarranjo ou um trauma ecológico, tá? Muitas das vezes, ou quase todas as vezes ocasionadas pela ação do homem, causam um desarranjo, um problema ambiental. Tá bom? Existem algumas questões que são da própria natureza, como foi classificado aí o vulcão, o choque de meteoro, um raio e até mesmo um terremoto. Mas o homem tem uma participação muito maior nessas questões, nesses problemas ambientais. Principais impactos antrópicos. Gente, antrópico é impacto causado pelo ser humano. O homem é responsável por uma série de impactos ambientais que afetam drasticamente o mundo em que vivemos. Os problemas mais comuns estão relacionados ao consumo de recursos naturais e produção excessiva de resíduos, o que resulta na destruição de habitats, poluição e escassez de substâncias essenciais para a vida, como a água. Então, a ação humana, né, ela provoca traumas no meio ambiente. Por exemplo, tenho a necessidade de plantar lavouras, mas para isso eu preciso desmatar uma área. Tem problema ambiental aí? Tem. Mesmo que utilize as mais avançadas técnicas agrícolas, tem. Os resíduos que nós produzimos, que é o lixo, aonde ele é armazenado? Em local próprio? Esse lixo causa problema ambiental? Sim. Outro problema gravíssimo, a questão da água. A poluição da água está exageradamente alta, né? Então, está causando desarranjo, sim. Aquecimento global. O homem é responsável por uma série de impactos ambientais que afetam drasticamente o mundo em que vivemos. Os problemas mais comuns estão relacionados ao consumo de recursos naturais e produção excessiva de resíduos, o que resulta na destruição de habitats, poluição e escassez de substâncias essenciais para a vida, como a água. Então, a ação humana tem impacto direto na natureza. Uma das consequências mais conhecidas dos impactos causados pelo homem é o aquecimento global, resultante da emissão de gases associados ao efeito estufa. A queima em larga escala de petróleo, carvão e gás natural
para gerar combustível e é um dos principais causadores do que pode ser o mais grave dos problemas ambientais enfrentados pelo planeta. Então, esse aquecimento global. A Terra ela funciona como uma estufa. O que é uma estufa? Tem a Terra, tem a atmosfera. A atmosfera protege contra a entrada de elementos do espaço para a Terra e da saída de elementos que são produzidos na Terra para fora. Então, toda a poluição que se produz na Terra fica guardada dentro dessa atmosfera. Isso vai causando aquecimento. Entre as consequências mais graves do aquecimento global, podemos destacar a extinção de diversas espécies, alteração da frequência e instabilidade de chuva, ondas de calor, crescimento de regiões desérticas, elevação do nível do mar e intensificação de fenômenos meteorológicos. Então, eu tenho aqui, tá? Extinção de certas espécies de animais, né? Vamos pensar, um animal que vive num clima frio. Se há um desarranjo, um aquecimento dessa área, ele pode vir a morrer, ser extinto. Calor excessivo, né? Então são as consequências do aquecimento global. Chuva ácida. A indústria, bem como a maioria das formas de transporte, solta resíduos que são prejudiciais para os seres humanos, animais e plantas. Em altas concentrações, essas substâncias podem causar problema respiratório, além de prejudicar a atmosfera e produzir chuva ácida, que danifica o solo e água, afetando plantas e organismos aquáticos. Essa chuva ácida é ocasionada pelo excesso de poluição causado pelas indústrias, principalmente. Porque na fumaça que ela libera, eles liberam produtos tóxicos. E esses produtos, por sua vez, né, são carregados junto com o vapor de água para a nuvem. Lá ocorre a condensação e chove chuva com elementos químicos, chamada chuva ácida. Descarte de lixo. Outro tipo de impacto ambiental causado pelo homem é o descarte de resíduos provenientes de processos industriais, agricultura, mineração e das atividades domiciliares. Em geral, parte dos detritos vai parar nos rios, enquanto o restante se acumula em lixões e aterros. Em ambos os casos, o lixo contamina o solo e a água, afetando o consumo e as plantações. Aqui eu tenho lixo proveniente das indústrias. Todas as indústrias produzem lixo. E aonde isso é jogado? A agricultura também, porque a agricultura moderna utiliza muitos elementos químicos, né? Chamados de agrotóxicos. A mineração, elas mineram, guardam o resíduo e é lixo. Alguns casos aconteceram recentemente que abriu a barreira de contenção de resíduos de uma mineração e alagou tudo de lama. E das atividades domiciliares, porque na sociedade moderna cada pessoa produz cerca de 4 kg de lixo por dia. Esse lixo domiciliar nas grandes cidades são acumulados aonde? Lixão e aterro. Se não for feito um condicionamento correto dessa junção do lixo no aterro, vai contaminar o solo e a água e vai afetar o ser humano diretamente, nós seres humanos. Principais impactos naturais. Desde o início dos tempos, o mundo tem se deparado com mudanças climáticas e, consequentemente, desastres naturais, que se tornam sempre mais frequentes. O resultado disso é que quem paga pelos danos é a população. Normalmente, os estratos mais baixos da sociedade, que são, por coincidência, habitam área de risco e sem estrutura para passar por tais situações. Eu tenho aqui a erosão. Erosão é o processo de desgaste, transporte e sedimentação do solo, dos subsolos e das rochas, com efeito da ação de agentes erosivos, tais como a água, os ventos e os seres vivos. É um processo natural que nas últimas décadas tem sido acelerado pela ação humana, desmatamento, urbanização, queimadas, práticas agrícolas, exploração de minério, o que pode gerar inúmeros problemas sociais, econômicos e ambientais. Então, essa erosão do solo é ocasionada principalmente pela água, mas pode ser também pelo vento, tá? Principalmente pelos seres vivos. Quando você desmata, tira as árvores de uma área, aquele solo vai ficar sem proteção. O
Quem protege o solo são as raízes das árvores. Ficando sem proteção, vem a água da chuva, enxurrada e vai furando buracos, causando um fenômeno chamado de erosão. Tá? Tem um problema social nessa questão. Grande cidade, eu tenho áreas que as pessoas moram que não têm condições. Lateral dos rios, por exemplo, escorre das grandes cidades, e nas favelas, que são os morros. Ali não tem condição de infraestrutura nenhuma. Tá? Ali é fadado ao desastre. Né? Quando na favela, por exemplo, ocorre desmoramento de barrancos, na beira do rio, o rio enche, graves problemas aí. Erupção vulcânica é a saída de magma, pedaços de rocha, gases e cinzas por conta do vulcanismo. O magma é composto de rochas e minerais derretidos devido às elevadíssimas temperaturas do interior da Terra. Ao entrar em contato com a superfície através das erupções vulcânicas, o magma recebe o nome de lava, que ao solidificar-se ao longo do tempo origina as rochas vulcânicas ou magmáticas. Gente, o vulcanismo é uma ação natural. Sempre ocorreu no planeta Terra e sempre vai ocorrer. Porque o planeta Terra ela é formado por crosta, manto e núcleo. O núcleo da Terra é muito quente, tem rocha em estado líquido. Em alguns locais do planeta, principalmente na emenda das placas tectônicas, esse magma é liberado. Tipos de impactos. Dependendo da área atingida, o impacto ambiental pode ser classificado em local, regional ou global. Foi feito além dos tipos de impactos citados acima, ou seja, os positivos trazem benefícios, negativos adversos. Eles podem ser classificados em diretos, indiretos, temporários, permanentes e cíclicos. Imediatos, de médio e longo prazo, reversíveis e irreversíveis. Passivo ambiental. O passivo ambiental corresponde à soma dos danos ao meio ambiente causados por empresas e consequência da obrigação de repará-los. Então, se uma empresa trabalha em um local que causa problema ambiental, pelo passivo ambiental ela tem a obrigação de reparar esses danos ambientais. Como sabemos, alguns tipos de empresas desempenham suas atividades utilizando de alguma forma os recursos naturais. O resultado dessa ação pode causar algum tipo de alteração no meio ambiente. Assim, o passivo ambiental é todo tipo de impacto causado ao ambiente por um determinado empreendimento que não tenha sido reparado ao longo de suas atividades. Então, uma empresa instalou no local, causou problema ambiental, tem a obrigação de reparar esses danos ambientais. Exemplos. No Brasil, existem diversos exemplos de passivos ambientais provocados por empresas. Algumas delas são lixo descartado incorretamente. Uma empresa está produzindo um elemento que precisa de matérias-primas tóxicas. Deve ser descartado aonde? Em local correto, mas muitas das vezes joga nos leitos de água. Emissão de gases poluentes, diferentes tipos de poluição, lançamento de produtos químicos em ambientes aquáticos, contaminação do solo ou águas subterrâneas. Um exemplo de passivo ambiental foi o derramamento de 1.292.000 litros de óleo na Baía de Guanabara em janeiro de 2000, de responsabilidade da empresa Petrobras. O que a Petrobras deve fazer? Tentar limpar. Né? Tentar. Aqui está a questão do derramamento do petróleo. Né? O petróleo, nós sabemos que é um líquido grosso, ele fica, quando ele não mistura na água, ele fica sobre a superfície da água. A matança de animais fora do comum. Impactos positivos e negativos. Impactos negativos no meio ambiente estão diretamente relacionados com o aumento crescente das áreas urbanas, o aumento de veículos automotivos, percebemos, portanto, que não apenas as grandes empresas afetam o meio. Nós, com pequenas atitudes, provocamos impactos ambientais diariamente. Vale destacar que os impactos ambientais positivos, apesar de ocorrerem em menor quantidade, também acontecem. Ao construirmos uma área de proteção ambiental, recuperamos áreas degradadas, causando impacto no meio ambiente.
Essas medidas, no entanto, provocam modificações e alteram a qualidade de vida dos humanos e de outros seres de uma maneira positiva. Estão as referências bibliográficas de onde foi retirado o material. Agradeço a atenção de todos e até a próxima.